vocês? Por aqui tudo ótimo, gente, graças a Deus. Vamos colher jabuticaba hoje, aproveitando que deu uma estiada aqui a chuva. Tem chovido bastante aqui na roça, choveu a noite toda, choveu a semana toda. E a chuva ela é boa, gente, no início, antes da florada da jabuticaba. Porque depois, pessoal, acaba derrubando os frutos, né? E a jabuticaba ela não dura muito no pé. É 2, 3 dias, até os passarinhos vêm para chupar. Então nós vamos aproveitar hoje para colher jabuticaba. Aqui no sítio nós temos jabuticaba híbrida, tem jabuticaba sabará, mas nem todas produziram esse ano. Questão de clima, questão de chuva, mas mesmo assim vamos colher umas hoje. Vou mostrar para vocês agora, gente, um pezinho de jabuticaba híbrida que nós temos aqui. Olha o nosso açude, gente, como é que tá até a lama de tanto que choveu. Aqui eu tenho um pezinho de jabuticaba híbrida, tá bem grande já, pessoal. E eu não uso podar não, gente, porque desse jeito a jabuticaba fica mais camuflada. Tem um pouquinho de jabuticaba verdinha aí, gente. Esse pé de jabuticaba é daqueles que dá para cultivar até no vaso, pessoal. Fica muitos e muitos anos no vaso e produz jabuticaba. Aqui no sítio, gente, nós temos outros pezinhos de jabuticaba híbrida. Dessa vez não deu muita jabuticaba, deu bem pouca, mas jabuticaba híbrida produz várias vezes no ano, ao contrário da jabuticaba sabará, que geralmente é uma vez no ano só. Aí a gente tem que aproveitar bem a época dela. Eu lembro, gente, que quando eu não tinha o Gustavo nem a Giovana, eu e a Lauriana, a gente saía de moto para procurar jabuticaba nos matos. Porque aqui tem jabuticaba para todo lado, gente. Jabuticaba é nativa mesmo na região. Eu só nunca vi jabuticaba nos morros, gente. Mas geralmente jabuticaba aqui dá na baixa, porque elas gostam bastante de água. Então, eu vou colher umas jabuticaba hoje, gente, sabará. Mas vai ser lá na casa do tio do Lauriano, que ele me falou que lá tem bastante jabuticaba e aqui na roça tudo a gente compartilha. Aí eu já vou aproveitar para vocês para mostrar que eles moram bem pertinho aqui de casa e nós temos vizinhos sim. Aí eu vou fazer algumas polpas pra gente, né, e para eles também. Bora lá. Vou ir dando a volta aqui, gente, pelo sítio, mostrar para vocês que eles moram bem ali na frente. Aqui tá o nosso açude, ó. Bastante água, gente. Até um barulho de cachoeira. Por onde eu tô passando aqui, gente, tudo pertence ao nosso sítio. Esse pé de jabuticaba aqui é o sabará. Ninguém plantou, foi passarinho que plantou, gente. Não produziu nada esse ano, porque as florzinhas caiu tudo com a chuva. Vocês sabem que os frutos dão aqui nos galhos, né? Nos troncos, e fica muito lindo, mas infelizmente não deu nada esse ano. Vindo pra cá, gente, esse lado aqui é o nosso açude, né? Pra cima, vou mostrar pra vocês aqui. De um lado é o nosso açude e do outro lado já pertence ao tio do Lauriano. Olha só, gente, nosso açude aqui tá bem cheio. Nós estamos na época das águas aqui, então choveu bastante, encheu muito aqui nosso açude. Então, ó, esse lado aqui é o nosso e para lá, o açude de lá, é do tio do Lauriano. Tá bem cheio também, tá até transbordando aqui na estrada. Olha, a água tá passando aqui para baixo. Na época da seca, gente, infelizmente isso aqui abaixa tudo, né? Fica com pouca água. Mas agora, graças a Deus, já abasteceu os lençóis freáticos. Aqui, gente, chegando aqui na casa do tio Lauriano, eles mexem com agricultura, com hortaliças há pelo menos uns 50 anos, né? Aqui é o açude, gente. Tem bastante frutas aqui no sítio dele também. E nós vamos pegar jabuticaba agora. O pé de jabuticaba tá aqui, gente. Vamos dar a volta para pegar lá. Aqui tem bastante fruta. Olha o açude ali embaixo, gente. Bastante bananeira. Tem manga também. Agora vamos lá, gente. Vamos pegar uma cara de jabuticaba. Bastante gente caída no chão. Muita jabuticaba caída no chão. Não sei se vai dar nem para vocês verem. Essa é uma das árvores que eu considero mais bonita, gente. Os frutos todos nos galhos. Já caiu bastante jabuticaba, gente. Olha isso. Isso aqui fica forrado. Tá forrado o chão de jabuticaba. Infelizmente, eu não conheço nenhuma fruta parecida com jabuticaba para me falar para vocês terem noção de como que é a jabuticaba. Só vocês chupando uma mesmo.
Gente, minha princesinha já acordou. Fala oi com o povo ali. Fala oi, povo. Bora pegar jabuticaba, GG? Bora? Aqui, mamãe já pegou um tanto de jabuticaba. Aí, Gugu. Opa. Ei, Gugu. Aqui, GG, o tanto de jabuticaba a mamãe já pegou. Aí. Vamos ali no pé buscar jabuticaba? Vamos, Gugu, pegar jabuticaba lá no pé? Vamos? Aí, coloca na cabeça e vamos. Aê! Vamos lá, Gugu, também pegar jabuticaba? Vem, Gugu. Aí. Vai, chama o Gugu. Vem, Gugu. Nada melhor do que pegar jabuticaba no pé, né, GG? Mostra o povo onde que tá o pé de jabuticaba. Aqui, gente. Vamos pegar jabuticaba antes que os passarinhos chupem tudo. São poucas, né, que deu esse ano, ó. Mas estão bem grandona. Toma, Giovana. Olha, gente. Jabuticaba híbrida, ela também fica bem escurinha, tá vendo? Como os passarinhos não chupou ainda, tá vendo? Tá bem pretinha. Toma, filha. Aqui embaixo, pessoal, vai caindo a sementinha e vai nascendo mudinha, gente. Vocês lembram daquelas mudas que eu sorteei pra vocês? Aí, gente, ó, eu vou tirando aqui, ó, tiro e coloco no saquinho. Também dá pra plantar essas aqui, ó. Tem sementinha aqui, ó, só pegar e plantar. Daqui uns dias eu vou sortear umas mudas pra vocês. Pega. Jabuticaba do seu tamanho. Estamos indo pegar mais jabuticaba, né, Giovana? Gugu já abandonou nós. O Gugu não gosta muito de jabuticaba, não. Né, GG? Só nós aqui pra pegar jabuticaba. A Giovana já achou a jabuticaba. Jabuticaba, gente, Sabará. Olha como que tá. Pezinho pequeno. Já tá produzindo. Olha só. Olha o tamanho. Toma, GG. Você já tá chupando? É, tá gostoso? Vai me ajudar a pegar, não? Hã? Já tá bom aí? Olha só. Chega e tá pretinho, pretinho. Olha isso. Pronto? Vamos lá? Satisfeita agora? Vamos que mamãe vai fazer um bocado de coisa de jabuticaba hoje. É, Gugu, você voltou? Por que você não quis ficar lá mais nós? Hã? Tá cansado? É? GG vai ficar aqui, ó, chupando jabuticaba. E mamãe vai fazer um bocado de coisa com essas jabuticaba aqui. Tenho aqui, gente, pelo menos uns 15 quilos de jabuticaba. Vou lavar aos poucos, porque eu vou começar selecionando as melhores jabuticaba para poder fazer um licor. Então, gente, já lavei um bocado de jabuticaba aqui, separei as melhores. Quero aproveitar para mostrar para vocês como que é a jabuticaba por dentro. Olha só, ela tem uma casquinha e por dentro tem uma sementinha e uma polpa mole. Tô mostrando aqui, gente, porque tem muitas pessoas que não sabem como é que é a jabuticaba, né? Não conhecem. A casquinha, ela é mais azedinha, um pouquinho amarga, mas por dentro é muito doce. Então, tem pessoas que chupa só o que tem dentro e joga fora a casca. Eu como com tudo, né? E até o perigo, né? Porque a gente vai chupar, não consegue chupar uma só. Tem que ser várias, né? Quem tá perto do pé não consegue parar de chupar. Aí, gente, vamos usar aqui as melhores que não estão pocadas nem nada, ó. Que tá inteirinha para poder fazer o nosso licor. Vou usar um pote aqui, gente, com tampa de vidro, mas pode ser de plástico também. E o que eu vou fazer? As minhas jabuticabas já estão escorridas, elas não podem estar molhadas, né? Cheia de água, mas escorrida já tá bom. Quem quiser pode pegar e dar um tracinho assim nela, um furinho, né? Uma por uma. Ou então pode ser assim mesmo, pode deixar inteira, ou então pode esmagar ela dentro do pote. Aqui, gente, é 1 quilo de jabuticaba para umas 300 gramas, mais ou menos, de açúcar. É para cobrir mesmo a jabuticaba. Vou fazer pouquinho, porque isso aqui rende. É um licor sem álcool. Lembrando que aqui a gente não consome álcool, viu, pessoal? Isso aqui também é um experimento que eu vou fazer.
Coloquei um pouco da jabuticaba e para facilitar, pessoal, vou dar uma espremida nela assim, ó. Por que que eu não posso colocar estourada? Porque a estourada, gente, tem chance de estar estragada, né? Essas aqui não estão estragadas. Então, dou uma espremidinha assim, para facilitar. Elas vão começar a estourar depois sozinha também. Aí, o que que eu faço? Venho com um pouco de açúcar. Até deixei derramar aqui. Tem que cobrir com açúcar assim, gente, ó. Vai ficar aqui, pessoal, nesse vidro por aproximadamente uns 30 dias. Já está pronto para consumir a partir de 15 dias, mas quem quiser, né, realçar o sabor mesmo, vai deixar aí os 30 dias para ficar pronto. Esse licor não vai álcool, gente, é somente a fermentação da própria fruta mesmo. E se ficar muito forte, eu vou diluir ele na água. Por isso que eu tô fazendo um pouquinho, porque isso aqui rende. Vou cobrir com um pouco de açúcar. Tá bem coberta assim. E vamos tampar. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Vou colocar ali dentro do meu armário. Todos os dias eu vou lá, vou pegar e vou sacudir, gente. Vou sacudir e abrir um pouco da tampa e deixar assim, ó, entreaberta. A tampa é mais pra não entrar formiga mesmo. Entreaberta, porque vai sair o gás. Mais ou menos uma semana vai ficar saindo gás. Depois vai parar. Aí, vamos fazer isso, ó. Sacudiu, deixa a tampa entreaberta e vamos guardar. Agora, gente, eu quero fazer a geleia de jabuticaba, que com a geleia eu vou fazer doce, vou fazer bolo, um bocado de coisa, pessoal. E pra isso eu vou lavando as minhas jabuticaba aqui, gente. Vou lavando assim na mão, que aí eu já vou selecionando elas. Eu tenho um vídeo no canal que eu mostrei como que faz a geleia de jabuticaba. Só que o método que eu vou usar hoje vai ser diferente. Lá naquele vídeo, pessoal, que inclusive tem mais de 5 milhões de visualização, eu coloco a jabuticaba assim, completo com água, deixo ferver até a jabuticaba estourar toda e o sumo que ficar bem vermelhinho, né? Bem roxinho. Aí esse sumo, gente, ele já vai ser a polpa da jabuticaba, que eu posso congelar para fazer suco. E depois eu posso coar, acrescentar açúcar para fazer a geleia. E a medida lá foi uma parte do suco para meia parte de açúcar. Só que esse aqui eu quero fazer diferente. Como eu quero aproveitar tudo, eu vou aproveitar a casca, com tudo, gente. O que que eu vou fazer? Vou colocar as minhas jabuticabas aqui. Já vou colocar um pouco de água e açúcar e já vou fazer a geleia aqui. Já vou retirar daqui mesmo. Pronto, gente, vai ser o suficiente isso aqui. Agora eu vou cobrir isso aqui com açúcar, que eu vou usar mais ou menos uma parte de jabuticaba para meia de açúcar. E vou colocar um pouquinho de água para ajudar a derreter. Gente, daqui uns dias vou ter mais jabuticaba nos pezinhos aqui. E vou fazer alguns doces de jabuticaba e vou deixar disponível para quem quiser adquirir. Então, gente, talvez no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu já tenha disponível. Aí você dá uma olhadinha na descrição do vídeo e nos comentários se eu deixei um link aí. Se eu tiver disponível, eu já deixo aí para quem quiser adquirir. Prontinho, gente. Aqui tem uma parte de jabuticaba para meia parte de açúcar e eu coloquei aqui uma xícara de água, que é para poder ajudar, né, a derreter o açúcar. Mas as jabuticabas vão estourar, a gente vai mexer aqui depois e vai soltar água. Então, bora lá, vamos cozinhar agora. Enquanto isso, gente, bora fazer um bolo de jabuticaba inteira. Vai 2 xícaras de jabuticaba com casca e tudo, inteira. Vamos colocar aqui no liquidificador. Também vai meia xícara de óleo. E eu também vou usar 3 ovos inteiros. Vamos bater tudo aqui. Também vou usar 1 xícara de açúcar. E agora, bora bater tudo. Gente, olha a cor que ficou isso aqui. Parecendo uma vitamina. Mas depois que o bolo assa, fica com cor de chocolate. Vou usar aqui, gente, aproximadamente 2 xícaras de farinha de trigo.
até 3 xícaras de farinha. A gente vai testando aqui. A princípio, coloquei só 2 xícaras, né? Eu acho que vai dar. Vou mexer bem até formar uma massa bem lisinha. Agora já tá na hora de colocar 1 colher de fermento para bolo. Vamos misturar isso aqui e vamos colocar na assadeira agora. Já tá bom aqui, gente, já tá no ponto. Vou colocar na assadeira, que eu já tenho uma assadeira untada, enfarinhada. E nós vamos levar pro forno para assar até a gente espetar o palito e isso aqui sair limpo, viu? E eu vou deixar corar bem por cima, eu gosto do bolo bem coradinho. Enquanto isso, as nossas jabuticaba tá aqui cozinhando. Vou tirar agora essas cascas e a semente e vou deixar só o líquido aqui cozinhando. Deixei aqui as cascas e a semente da jabuticaba, porque eu vou deixar esfriar para fazer a nossa jabuticaba passa, gente. Vou deixar aqui esfriando e essa parte aqui de baixo, esse líquido, vai voltar lá para a panela para cozinhar, para fazer a nossa geleia. Por enquanto, essas cascas vai ficar esfriando, depois eu mostro para vocês. Nossa geleia tá aqui, pessoal. Vou mostrar o ponto para vocês. Tá aqui cozinhando, já tá doce. E o ponto é assim, você coloca no prato, pessoal. Deixa esfriar um pouquinho e você vai tirar o ponto aqui com o dedo, ó. Você passa o dedo. Se não voltar, pessoal, é porque já tá no ponto, ó. No caso, a minha já tá no ponto. Você sente até a textura com o dedo. Voltando aqui na minha jabuticaba que esfriou, olha só, gente, já deu uma murchada, parecendo mesmo uma uva passa. Vou separar elas aqui na medida do possível da semente. Não tem problema se ficar alguma semente, não, alguma semente por dentro, não tem problema nenhum, não. Vou separar, colocar nessa panela aqui que tem um pouquinho de açúcar, porque eu vou dar mais uma caramelizada nelas. Então, vou separar mais assim as casquinhas, ó. A semente que tá solta, eu deixo pra lá. Olha só, gente, já separei. Olha como que tá. Tá parecendo até uma uva passa, né? E realmente parece muito. Dá pra usar como uma uva passa. Agora eu volto aqui pro fogão. E já tem um pouquinho de açúcar na panela. Vou dar uma derretida aqui. Que eu quero deixar com a caldinha. Tirei aqui do fogo, gente, minha jabuticaba passa e eu vou deixar ela esfriar. Depois eu vou colocar nos potinhos e adicionar nas minhas receitas. O bolo também ficou pronto. Tira aqui do forno, depois que a gente vai desenformar. Olha só como é que ficou. Já fiz, gente, umas polpas de jabuticaba. E aqui eu tenho um restinho de jabuticaba que eu vou usar. Sobrou um pouquinho que eu vou usar o caldo. Vou fazer, gente, um mousse de jabuticaba. Vou usar aqui, gente, 2 medidas de leite condensado para 1 medida de creme de leite. E coloco também meia xícara de suco de jabuticaba. Para firmar, eu vou colocar um pacotinho de gelatina sem sabor, já que já tá derretido. O mousse agora vai para a geladeira por 2 horas. A geleia, gente, já tá morna. Vou colocar nesse potinho somente o que eu vou levar para a mesa hoje, porque tem bastante geleia e eu vou colocar num pote grande. Olha só essa geleia. Olha a textura dela e ela ainda tá morna.
Gente, agora nós vamos comer nossos trem de jabuticaba, né, Gugu? É. Vamos comer nossos negócios de jabuticaba aqui. E no final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês o resultado do licor, viu, gente? Então fica até o final que vocês vão ver o resultado. Olha aqui o que nós temos, gente. Olha aí o bolo, olha o mousse, como que ficou com as nossas passas de jabuticaba. Aí nós vamos comer aí, ó, tem passas, tem o suquinho de jabuticaba e tem a geleia que o Lauliano vai abrir aí agora, ó, tá no potinho. Quer comer, Gugu? Quer? E você, GG? Já tá tomando suquinho? Vamos pro GG. E qual que o Gugu vai querer? Você quer um desse, Gugu? Desse. Ele quer o mousse. Mousse primeiro? É. Ei, Coloca Gugu. mousse e bolo pra ele. Calda de jabuticaba também? É. Fica parecendo um bolo de chocolate. Gente, depois de 30 dias tá aqui o nosso licor. Gente, super forte. Muito forte mesmo. Vou até destemperar ele para não ficar tão forte assim. Aí eu vou coar aqui, gente. Vou despejar aqui na peneira. Vamos coar o líquido, né, gente? Olha só. Tudo murchinhas de jabuticaba. Vou coar e vai ser só o líquido aqui. Esse líquido aqui, pessoal, vai dar muito licor, viu? É a gosto mesmo. A gente pode acrescentar água e pode acrescentar açúcar também. Não tem problema, não. Olha aí, ó. Pensa no cheiro de vinho que tá aqui. Agora, pessoal, já misturei um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar. Vou colocar nesse vidro aqui. Tem que ser vidro que veda, viu, pessoal? A gente guarda aqui, ó, pra não sair o cheiro, né? Vamos lá. Fica muito bonito, viu? Bora experimentar aqui pra ver se o negócio presta, né, gente? Vou colocar só um pouquinho aqui, porque esse aqui tá forte ainda, né? Gostoso, viu, gente? Gostoso. Faz aí, viu? Ficou suave, porque eu diluí. Isso aqui depende da diluição aí. Cada um quiser fazer, viu? Fica muito gostoso. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada por me acompanhar. Quero mandar um abração pro povo que me acompanha aqui de Teoflotone. Um abraço pro Lidiomar, pra Marta e a Júlia, que é daqui de Teoflotone, pro Reginaldo, que me acompanha lá de Goiânia, pro Leonardo, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, também pro João Leandro, de Portugal, pra Andriele e a Tatiane, do Rio de Janeiro, e pro Reginaldo de Araraquara, São Paulo, e também pro Paulo e a Vanessa do Ceará. Gente, muito obrigada pelo carinho, receba aí meu abraço, obrigada por acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau!